Então vamos olhar, meus amigos, situação de BIF3. Ponto de atenção é que BIF3 está sendo negociada em região de mínima histórica. A atual cotação na faixa dos 3,70 é a mesma região de preço em que as ações chegaram ali no final de 2024 e início de 2025 e entrou um forte fluxo comprador e só foi parar aqui na região dos 7 e alguma coisa. Essa, por sua vez, é a mesma região que BIF3 atingiu em 2020, já tinha atingido entre 2018 e 2019, já atingiu também lá mais para trás, em 2011 e 2022, e após essas quedas para essas regiões de preço, todas as vezes as cotações reagiram, entrou força compradora nessa região. No último resultado, as ações da Minerva refletiram um pouco a queda do lucro. O lucro caiu mais de 50% no último trimestre, atingindo um lucro líquido de 87 milhões de reais. Quando vamos olhar outros pontos importantes, como receita líquida, no comparativo trimestral, a receita líquida subiu bem, 20%. Receita não é um ponto de atenção problemático para a companhia. O EBITDA, por sua vez, no trimestre, subindo 16%, margem EBITDA caiu um pouquinho, e um dos pontos de atenção da companhia é que ela foi bem sucedida no seu processo de desalavancagem. Só que um ponto negativo é que, apesar de ter aumentado bastante sua receita, ou seja, ela ter conseguido fazer mais, os custos acabaram por pesar e o seu lucro caiu de 185 milhões para 87 milhões no último trimestre. E quando vamos olhar as regiões de exportação de carnes da Minerva Foods, nós temos sempre que lembrar que a principal região de exportação é a Ásia, representando 36%, e a China, representando 29%. Isso é importante diante do cenário atual de tarifas lá dos Estados Unidos. A América do Norte, por sua vez, é responsável por 21% da receita da empresa, enquanto que os Estados Unidos têm uma participação de 15%. Então percebam que a participação da China é quase o dobro da participação nos Estados Unidos. Então o mercado chinês é muito importante para a China. Quer dizer, para a Minerva Foods, né? E um outro mercado que é importante, mas não tão importante, percebam os percentuais: China, 29%, Estados Unidos, 15%, a União Europeia, ela corresponde a 9% das exportações da companhia no último trimestre. Por que isso é importante? Porque estamos num momento de protecionismo escancarado das grandes potências mundiais. O principal exemplo é os Estados Unidos, que sempre foram uma nação protecionista. Às vezes eles afrouxam mais, depois reforçam mais. Com o Trump, meus amigos, eles perderam a vergonha de falar que são protecionistas. E a União Europeia também, sempre foi. Inclusive, o protecionismo na União Europeia foi o que adiou durante vários anos o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. E agora foi apresentado um veto à exportação, e eles, no caso, a importação de carne brasileira, que vale a partir de setembro. Na Minerva Foods, isso pode ter um impacto, mas é importante realçar justamente que não é um impacto forte, já que não é um mercado consumidor muito forte para a Minerva Foods. Agora, um ponto de atenção é a questão de cotações, de cotas, no caso de exportação de carne, que a China colocou para os seus mercados fornecedores. A Austrália, por exemplo, já atingiu a sua cota bem antes do previsto. Aqui é uma cota para o final do ano, antes da metade do ano já atingiu essa cota, e eles estão pagando uma tarifa adicional de 55%. Então a tarifa de 55% já foi aplicada no Brasil, na Austrália. O Brasil pode ser o próximo. Só que qual a questão? O governo brasileiro, ele já está negociando tem algumas semanas, justamente para evitar essa aplicação de uma tarifa adicional de 55%, para que a China faça uma flexibilização dessa tarifa, dessa cota de exportação, e não aplique essa tarifa. Por que isso aqui é importante? E porque, no meu entender, são grandes as chances da China flexibilizar essa tarifa. Porque a China, meus amigos, tem um mercado consumidor muito grande. A produção nacional, a produção interna, não tem como atender o mercado consumidor.
Quem em sã consciência vai acreditar que o governo vai manter essa tarifa de 55%, seja na Austrália, seja no Brasil? Claro que o fato de você ter melhores relações comerciais com o país, com a China, isso é algo benéfico. E o Brasil ele tenta ao máximo ter uma boa relação, tanto com os Estados Unidos quanto com a China. Isso é uma das coisas que o Brasil é muito forte na diplomacia. Então, na minha opinião, nas próximas semanas, podemos ter novidades justamente na ou flexibilização ou até derrubada dessa cota de exportação. Mas o que pesa mesmo aqui na Minerva Foods é a sua estrutura de capital. Apesar de no último resultado ela ter terminado com quase 11 bilhões de reais em caixa, o que de acordo com a companhia é o suficiente para cobrir suas dívidas até 2029, como podemos ver aqui, ó, cobriria até aqui. Isso aqui não é tudo. Porque apesar de ter realmente reduzido bem sua alavancagem, como vimos ali 3,7, 3,6 vezes dívida líquida sobre o EBITDA, e no último resultado foi para 2,7 vezes, o ponto fraco na Minerva Foods no último resultado foi geração de caixa. Tanto de fluxo de caixa operacional quanto de fluxo de caixa livre. O fluxo de caixa operacional no último resultado foi negativo em 324 milhões de reais, o pior resultado dos últimos trimestres. Só para comparação, no quarto trimestre de 2025, ele tinha sido positivo em 950 milhões. No terceiro de 2025, positivo em quase 3 bilhões e 400 milhões. E no segundo trimestre de 2025, ele foi positivo em 320 milhões. Então veja que não foi um resultado muito bom. E quando vamos pegar o fluxo de caixa livre, nós vamos observar justamente isso também. O fluxo de caixa livre foi negativo em mais de 800 milhões. No trimestre anterior já tinha sido negativo em mais de 400. No terceiro trimestre foi um trimestre forte, foi positivo em 2 bilhões e 460. E no segundo de 2025 tinha sido negativo em 25 milhões, quase 26. Mas vejo que no último resultado, essa questão de geração de caixa pesou bastante. Por isso que Minerva Foods, nos últimos meses, não tem um alto pagamento de dividendos. Pelo contrário, ela está preservando seu caixa. Quando você vai olhar, a companhia tem um dividend yield de 5%, PL de 5 vezes e P sobre VP de 3. Esse dividend yield de 5% foi alcançado através da distribuição de 2 pagamentos de dividendos, um com Datacom em dezembro de 2025, valor de 16 centavos por ação, outro com Datacom, dia 28 de abril de 2026, com a distribuição de 3 centavos por cada ação BIF3. Será que a Minerva Foods, apesar desse baixo pagamento de dividendos, ela está no caminho de distribuir mais dividendos? Eu vou olhar com vocês, ó. De acordo com o Banco Safra, meus amigos, podemos sim ter uma maior distribuição de dividendos para os seus acionistas, porque a companhia, como nós vimos, ela conseguiu reduzir o seu nível de endividamento nos últimos tempos, apesar daquela dificuldade de geração de caixa. Como a prioridade da administração é a redução da dívida bruta, deve haver espaço para um aumento de distribuição de dividendos ou recompra de ações a ponto dos acionistas. A partir disso, os analistas do Safra avaliam que a Minerva caminha para um ciclo mais equilibrado entre redução de endividamento e retorno aos acionistas, sustentando a visão construtiva para a companhia em um cenário de demanda por proteína no mundo. Na opinião deles, a empresa está bem posicionada para se beneficiar da forte demanda internacional por carne bovina, principalmente considerando restrições de ofertas em diferentes mercados produtores e a sua relevante plataforma de exportação na América do Sul, porque a Minerva Foods opera a partir de vários países da América do Sul. E quem vai sustentar esse crescimento, esses melhores resultados e essa redução de endividamento seria justamente, por exemplo, a China. A dinâmica de mercado global de carne continua favorável à Minerva Foods. Na China, compradores anteciparam importações no primeiro trimestre para a formação de estoque, o que deve reduzir os ritmos de compra no curto prazo. Mesmo assim, limitações de oferta em países exportadores como Uruguai e Argentina tendem a pressionar os preços de importação para cima, ajudando a compensar eventuais quedas no volumes. Além disso, nos Estados Unidos, surge como um vetor relevante de demanda, diante de queda da produção doméstica. Ou seja, a Minerva Foods tem tudo a se beneficiar tanto pelo cenário específico da China,
quanto com o cenário específico dos Estados Unidos. E sem falar que a companhia ela está se mostrando competente na sua redução de endividamento, como nós vimos anteriormente nesse vídeo. Cotação das ações BIF3. Vamos analisar o gráfico de BIF3. O que BIF3 nos diz no gráfico? Primeiro, temos que ver os pontos importantes. Qual é aqui a tese atual para quem olha para BIF3 ou para quem deve olhar com BIF3 com o olhar mais adequado, vamos dizer assim? É a relação de risco-retorno. Como eu mostrei para vocês e volto a reforçar, a cotação está numa região de mínima. Nas outras vezes que chegou ao longo dos últimos anos, e aqui eu trouxe para vocês desde 2007 para cá, todas as vezes o preço reagiu. Ou seja, podemos ver claramente ao longo da história de BIF3 as regiões em que o preço, na opinião do mercado, fica caro e os preços que, na opinião do mercado, fica barato. Abaixo de R$4, pelo histórico de BIF3, o mercado fala assim, olha, a ação está barata. Quando chega nessa parte de cima, que é ali na região dos R$8, opa, aqui está caro. Nesse meio do caminho, ali em 2022, a companhia atingiu a sua cotação máxima nos R$12,08. Desde então, desde essa cotação máxima, o papel vem caindo. Em 2025 voltou à região abaixo dos R$4, o preço reagiu e foi ali acima dos 7. E agora, novamente, temos essa visita à região de baixo de gráfico. Entre 2016 e agora, o preço já tocou ali em 2018, 2019, 2020, 2024, 2025 e agora. Mínima nesse período todinho, R$2,09. R$2,90, desculpa. Então veja que o preço deu uma recuada bem significativa. E quando vamos olhar a cotação do preço, o que, que nós vamos observar aqui em BIF3, meus amigos? BIF3, na última semana, não foi assim dos desempenhos melhores não, mas pelo menos já reduziu um pouco o ritmo. No momento que eu gravo, no semanal a queda está de 1,9%, no diário, no semanal ele tá pegando a minha queda do diário. É porque tá caindo. Deixa eu ver aqui. Porque dia 12... porque na semana passada... Não, tá, o Prof tá meio doido. No semanal a queda é de 3,7, certo? No diário é que é 1,9, isso mesmo. É 3,7, por enquanto. Mas quando pegar a máxima pra cá, já caiu 6% da máxima da semana. Mas enfim, volume da ação tá muito baixo. Isso é uma das coisas que tem que levar em consideração. Então, no curto prazo, é um papel em tendência de baixa. Quem opera trade, ele tem que buscar vendas. Agora, vai vender aqui no fundo? Eu não recomendo. Eu recomendo vendas caso chegue aqui, ó. Não é para comprar aqui pensando em vender aqui, não. Quem opera trade, porque o papel está em tendência de baixa. Então a probabilidade de cair é maior. É esperar algum tipo de notícia, alguma coisa assim que movimente o preço para cima, cause aquele entusiasmo, né, aquela euforia de curto prazo, e tentar vender nessas regiões de resistência. Próximo à região de resistência para cima, ó, é ali na zona dos 4,50, que é justamente de onde o preço está vindo, ó, mantendo a tendência de baixa. Agora, para quem opera compra por gráfico, por trade, não dá para fazer nada. Tem que esperar algum tipo de reversão, algo mais ou menos assim. Agora, para quem investe pensando no longo prazo, é uma das ações para se olhar, para entrar devagar, aos poucos, sem se alavancar muito. Porque apesar de estar em região de mínima, nada garante que o preço vai ser segurado aqui. As outras vezes aconteceu, mas ninguém tem bola de cristal. O mercado ele traz algumas imprevisibilidades, como nós bem já sabemos, como nós aprendemos bem na prática. Agora, a tese de BIF3, na minha opinião, a tese principal é justamente uma relação de risco-retorno para quem busca uma empresa que tem uma grande presença global e que suas ações no curto prazo estão passando por um momento de pressão vendedora, mas se você olhar para um médio e longo prazo, pode ter aí uma relação de risco-retorno e potencial retorno interessante. E você? O que você aguarda de BIF3? Deixe aí abaixo no seu comentário. Se gostou, dê seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigado a todos, tudo de bom? Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos e até mais.